Olá, tudo bem, meninos? Vamos dar continuidade aqui, então, à nossa aula, né? Então, agora a gente vai para o segundo filo de animais, o segundo filo da zoologia, que é justamente os quinidários. Deixa eu pegar a tela aqui. Pronto. Na última aula, a gente falou sobre os poríferos, né? Os poríferos são animais extremamente simples, né? Não possuíam nenhum tipo de sistema. Na verdade, nós dizemos que os poríferos são parazoários, né? Porque eles não apresentam nenhum tipo de sistema, não houve nenhum tipo de evolução a partir deles. Diferentemente do filo dos quinidárias, né? Conhecidos como quinidários ou selenterados, certo? Esses animais, eles são exclusivamente aquáticos, tá bom? E, em sua totalidade, marinhos, tá? No filo dos quinidárias, nós temos aí dois grupos que vão ser divididos, né? A fase deles de pólipo, que é a fase fixa, que não se locomove, que não se movimenta, e a fase de medusa, que é a fase livre, natante. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos agora para as características gerais dos quinidários. Eles são diblásticos, são formados aí por dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Como eu disse, são totalmente aquáticos, né? Predominantemente marinhos. Eles podem viver sozinhos ou em colônias. É o primeiro grupo de animal a possuir sistema. E o primeiro sistema que ele possuiu foi justamente, né, o sistema digestório, com o estômago primitivo. Então, ele é o primeiro animal a possuir uma cavidade digestória primitiva, né? Como eu disse para vocês, possuem duas fases, né, fixas ou móveis, possui simetria radial, é o primeiro grupo de animal também a possuir um sistema nervoso do tipo difuso e tem como suas principais células, né, os quinidócitos, também chamados de quinidoblastos, tá? Então veja só, esse grupo de animal ele já possui, né, representantes bem conhecidos da gente. Por exemplo, quando nós falamos de quinidários, os principais quinidários que nós conhecemos são as águas-vivas, né? Caravela do mar, são as mais conhecidas. Mas os quinidários, eles possuem aí uma infinidade de exemplares também que não são tão conhecidos. Como eu disse para vocês, nós temos dois tipos morfológicos. Os pólipos, que são os animais de vida fixa, séssil, eles não se locomovem. E as medusas são os animais de vida livre, né, que possuem uma locomoção, que possuem uma natação atuante no oceano. As formas de pólipo geralmente são conhecidas por abrigar também os recifes de corais, né, como as hidras, as anêmonas. Já a forma de medusa é justamente as formas que nós temos, né, livre, como por exemplo as águas-vivas. Essa forma de medusa, ela tem a forma de um guarda-chuva, né? Possui esses tentáculos e possui uma boca. Essa boca ela puxa, né? Tá aqui, ó. Essa boca ela puxa, né? Os tentáculos eles puxam o alimento para dentro dessa boca. Essa boca ela vai levar o alimento até a cavidade digestiva, como eu disse para vocês, os quinidários foram os primeiros grupos a apresentar um sistema digestório incompleto. O que é um sistema digestório incompleto? É um sistema digestório onde eu tenho boca, mas eu não tenho ânus, né? Então, os tentáculos puxam o alimento, né? Os tentáculos puxam o alimento para a boca leva esse alimento até a cavidade gastrovascular. São animais predadores, tá? Se alimentam de outros seres vivos, tá bom? Então, nós temos aqui a anatomia dos dois exemplos de formas que nós temos, tá bom? Como eu disse para vocês, a principal célula desse grupo de animal são os quinidócitos, também chamado de quinidoblasto, né? Ou nematocisto, é o outro nome que recebe essa célula. É a principal célula, tá, do animal, tanto é que o nome,
do filo se dá a célula, né? Quinidócitos, quinidoblastos, né? E aí nós temos o filo dos quinidários. Essa célula ela é uma célula que, inicialmente, ela funciona como defesa, tá? Inicialmente, é uma célula que funciona como defesa. Porém, ela também é utilizada para captura de alimento. Então, essa forma que nós temos aqui é uma forma armada. Essas células, elas estão geralmente ao longo dos tentáculos. Quando alguma coisa toca esse tentáculo aqui, ó, tá? Esse quinidocílio aqui, que é como se fosse um gatilho, essa célula dispara um filamento que penetra na presa e introduz dela uma substância urticante, tá? E cáustica, certo? O nome dessa substância é hipocnotoxina. É uma substância que, em alguns momentos, ela pode causar dor, queimaduras, mas é uma substância que, dependendo do animal, certo? Como, por exemplo, as vespas do mar, é uma substância que ela pode causar aí até a morte, tá bom? Ela pode causar até a morte, certo? Então, é uma célula que inicialmente ela é utilizada para defesa, porém, ela também pode ser utilizada para captura de alimento, tudo bem? Ou vice-versa, beleza? Bom, passando adiante aqui, nós temos as estruturas, como eu disse para vocês, a estrutura dos quinidários. Os quinidários são os primeiros grupos de animais, né, a apresentarem uma cavidade digestória ou gastrovascular, né, um estômago primitivo. Então, nós dizemos que os quinidários é o primeiro grupo de animal a possuir um sistema digestório incompleto. Por que um sistema digestório incompleto? Por conta, certo? Por que um sistema digestório incompleto? Por conta que esse animal ele possui boca, que é a cavidade de entrada, mas ele não possui ânus. Os resíduos ocorrem, né, a eliminação dos resíduos ocorrem, né, pela própria boca. Então, é o primeiro sistema que nós tivemos, que é um sistema digestório do tipo incompleto. Depois, nós temos aí um segundo sistema, né, que é o sistema nervoso do tipo difuso. O que vem a ser um sistema nervoso do tipo difuso? Significa dizer que esses animais eles possuem células nervosas espalhadas, né, digamos assim, por todo o corpo. Não tem um cérebro primitivo, tá? Mas existem células nervosas espalhadas por todo o corpo. Por isso o nome rede nervosa difusa. Tudo bem? Então, esse é o primeiro grupo de animal a possuir os dois primeiros sistemas, né, que surgiram na escala zoológica. O sistema digestório incompleto e um sistema nervoso do tipo difuso. Os demais sistemas, eles são ausentes. Ocorrem principalmente pelo contato da água, pelas trocas existentes na água. É o caso do respiratório, do circulatório e do excretor. Tudo bem, meninos? Beleza? Alguma dúvida? Bom, passando adiante. Nós temos algumas classes de quinidários, né? Que é justamente as classes que compõem o filo dos quinidários. Hidrozoa, chamados de hidrozoário, geralmente representado pelas hidras, mas o principal hidrozoário, assim, o hidrozoário mais, digamos assim, popular é a caravela portuguesa, ó, que é essa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é uma medusa, né? Não é uma água-viva. Ele possui essa bolsa, né, que acumula ar, que faz a flutuação, e aqui ele possui os tentáculos. Nesses tentáculos, nós temos aqui animais, né? Nós temos indivíduos aqui que fazem a defesa, a alimentação, a reprodução. Na verdade, isso aqui é uma colônia de quinidários. No caso dos hidrozoários, né, a principal forma que nós temos é a forma fixa, tá? A forma de pólipo, certo? É a forma de pólipo, é a forma fixa. É o principal hidrozoário que nós temos, certo? A fase de medusa, ela é bem reduzida, tudo bem? Bom, depois nós temos o grupo aqui das cifozoas, ou cifozoários. Isso aqui, meninos, é ao contrário.
O grupo dos cifozoários, a forma predominante são as medusas, as formas medusoides. Os pólipos são pequenos e reduzidos. Cubozoa, também aqui é um grupo que nós temos as formas de medusa, né, bem mais evidentes, forma de pólipo aqui bem mais, digamos assim, reduzida. E o grupo dos cubozoas representa principalmente as vespas do mar. As vespas do mar, ela tem aí o principal representante aqui, ó, a uricande. Pessoal, esse animal aí, que tem aí do tamanho de da unha do seu dedo mindinho, é o animal mais venenoso da Terra. Tá? Se você for analisar a dose de veneno dele, certo? Em relação aos outros venenos, o veneno dele é extremamente potente. Onde é que ele possui em grande quantidade? Na Austrália, né? Durante um tempo, as praias australianas, elas ficam proibidas de banho justamente por conta dessa pequena vespa do mar aí, que ela é, digamos assim, mortal quando se tem um acidente com humanos. Tudo bem? E por último, e a classe mais importante, tá bom? Faz aí um asterisco no grupo dos antozoários. Os antozoários, pessoal, é a classe que só existe pólipos, né? E por que ele diz que eles são os principais? Os antozoários são os animais responsáveis pela formação dos recifes de corais. Só existe a forma fixa dele, não existe a forma de medusa, né? Os antozoários é o que forma os recifes de corais. Para quem não está lembrado, os recifes de corais são aquelas estruturas que existem no oceano que funcionam aí como berçários naturais, esconderijos, né, e centros de alimentação de outros animais. Porém, os recifes de corais é o que mantém a vida dos oceanos, tá? Então, esses recifes de corais, eles são formados por esses animais aí, pelos antozoários. Esses animais, eles secretam uma substância à base de cálcio que faz com que tenha aquele esqueleto rígido e aquelas formas, né, exuberantes que nós temos nos corais. Já a coloração desses corais é pela associação dele com algas. Tá? Então, nós temos algas que associam junto aos recifes de corais, certo? E aí formam, né, essas belas estruturas que nós temos. Então, o grupo dos antozoários, que só tem a forma de pólipo, é o que forma aí os recifes de corais. E os recifes de corais, eles têm, né, a sua importância ecológica como berçários naturais, como esconderijo de animais, como alimentação de centro de alimentação de outros animais. Tudo bem, meninos? Alguma dúvida sobre isso? Qualquer dúvida, você fica à vontade de me perguntar no WhatsApp. Bom, a nível de reprodução, esses animais possuem dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada, onde nós temos o principal tipo de reprodução, né? O brotamento e a estrobilização. O que é o brotamento? É quando uma parte do corpo do animal cresce, né? Podendo ou não se destacar, dando origem a um outro animal. Ó, isso aqui são brotos. E o que é a estrobilização? A estrobilização é quando o animal ele possui o corpo todo dividido em pedaços. Tá? Esses pedaços eles vão amadurecendo e eles vão sendo liberados para o meio ambiente, dando origem a outros organismos. Eu vou explicar aqui mais embaixo a estrobilização, tá bom? Então, esses são as duas principais formas da reprodução assexuada, certo? Nos quinidários, tudo bem? Beleza? Bom, reprodução sexuada. Isso aqui acontece por fecundação, né? Os espermatozoides, eles são liberados na água, certo? Esses espermatozoides, eles podem ou penetrar no corpo da fêmea, né? Seria uma fecundação interna. Ou a fêmea libera o ovo e esse ovo é fecundado na água. Seria uma fecundação externa, tá? Existem os dois tipos. Na maioria das vezes é externa, mas existem os dois tipos, certo? Depois da fecundação, cria-se uma larva, né, chamada de plânula, certo?
E essas plânulas, elas podem, digamos assim, povoar o ambiente, né, se reproduzir e dar origem a novos organismos. Beleza? Porém, nos quinidários nós temos uma particularidade. Né? Existem quinidários, algumas classes, né? Aliás, a única classe que não realiza a alternância de geração é a classe dos antozoários. Todas as outras realizam. Por que os antozoários não realizam alternância de geração? Porque os antozoários não têm fase de medusa, só tem fase de pólipo, tá? E para realizar a alternância de geração, eu tenho que ter essas duas fases. O que é a alternância de geração? A alternância de geração são dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, no mesmo ciclo, tá? Então, o animal, eles fazem os dois tipos, certo? Então, ó, aqui, ó, nós temos um exemplo de estrobilização, ó. O corpo do animal dividido em pedaços. Esses pedaços vão amadurecendo e vão se soltando, né? Vão formar animais de vida livre como medusa. A medusa vai fecundar, ó, tá vendo? Ó, espermatozoide e o óvulo, vai dar origem a uma larva e dando origem a um novo pólipo. Então, isso aqui é uma alternância de geração. Por quê? Porque eu tenho tanto a reprodução assexuada por estrobilização, quanto a reprodução sexuada por fecundação. Então, isso aqui é o que nós chamamos de metagênese ou alternância de geração. É onde o animal possui tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada no mesmo ciclo reprodutivo. Tudo bem? Lembrando, a única classe que não realiza isso aqui são os antozoários, tá? Ó, devemos destacar que a alternância de geração não ocorre nos antozoários, pois eles não possuem a fase de medusa, somente a fase de pólipo. Tudo bem? Beleza, meninos? Tá? Qualquer dúvida, vocês vão me procurar no WhatsApp. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.